Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Desfilosofia. Meu nome é Francisco Arozena, eu sou o criador e organizador desse projeto, o qual pretende tratar de uma forma diferente a filosofia. Para todos vocês que estejam procurando a sua verdade, que estejam procurando conhecimento e sair do senso comum, deixo aqui o meu convite para embarcarem nessa jornada comigo. Mas esse convite não trata de uma introdução à filosofia, como se a filosofia estivesse em um lugar ao qual tivéssemos que alcançar. Não se pode introduzir a filosofia, porque a filosofia não está lá e a vida aqui. Tampouco é a filosofia a verdadeira vida em contraposição à vida ilusória daqueles que a ignoram. A filosofia é a própria existência, é a vida mesma. Portanto, trata-se de explorar e refletir sobre aquilo que vivemos em nosso cotidiano, questionar o que não questionamos normalmente. Assim é a forma como acredito que a filosofia se manifeste e se faça. Pensa no teu trabalho, na tua faculdade, a relação que tu tem com teus familiares, as tuas relações amorosas ou com teus amigos, a tua forma de pensar o mundo e a tua vida. Sobre tudo isso, eu tenho certeza que tu tem uma noção bastante definida do que é. Por mais que muitas vezes a gente entre numas neuroses loucas aí sobre se de fato sabemos o que queremos e somos. Mas que tal colocar tudo isso de fato em questão? Puta que pariu, velho. Que trabalheira. E de fato é. Não é à toa que o Sócrates, aquele filósofo famoso da Grécia Antiga, o qual era guiado pela máxima que se encontrava no pórtico do oráculo de Delfos, a qual dizia: "Conhece-te a ti mesmo." Ele foi condenado à morte por ter corrompido a juventude e ter levado uma cidade inteira a se questionar sobre os valores que estavam sendo estabelecidos pela ordem vigente daquela época. Porque o negócio é, velho, que questionar e procurar uma nova compreensão da realidade é um ato que incomoda muita gente. É um ato de subversão da ordem e das estruturas sociais. Então, o rolê que eu tô te chamando, que eu tô te convidando hoje, é para dar umas marteladas nas estruturas que nos condicionam, para a gente sair do senso comum e começar a se autoquestionar, para assim encontrar novos caminhos, tentando encontrar uma melhor forma de viver, a nossa forma de viver. No episódio de hoje, por que a filosofia? No conto do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, de título A Roupa Nova do Imperador, conta-se que há muitos anos atrás vivia um imperador que só pensava em comprar roupas novas. Nenhum assunto lhe interessava mais do que as suas próprias roupas e sair à rua para esbanjá-las. A cidade onde este imperador residia era diariamente visitada por estrangeiros. E, em certo dia, 2 vigaristas chegaram à cidade, declarando que eram tecelões e afirmando poder confeccionarem as roupas mais finas e elegantes que alguém poderia imaginar. As cores e os tecidos que eles confeccionavam, diziam, não eram somente as mais belas e maravilhosas que já foram feitas, mas também o material com que eles produziam as roupas possuíam a maravilhosa capacidade de serem invisíveis a qualquer pessoa que não estivesse preparada para o cargo que ocupava ou fosse imperdoavelmente tola. O imperador ficou encantado com essa notícia e quis que fosse feita uma roupa para ele pelas mãos desses vigaristas. Assim, eles montaram um estúdio e reclamaram por semanas os melhores tecidos, as sedas mais finas, os materiais mais delicados, os quais roubavam para eles e trabalhavam no estúdio vazio até altas horas da noite. O imperador quis saber como andava tudo aquilo e solicitou a seu ministro, mais velho e sábio, que fosse conferir o trabalho dos tecelões. Ao chegar lá, o ministro se apavorou e pensou consigo mesmo: "Caralho, velho, eu não consigo ver nada."
E os tecelões pediram que ele se aproximasse para que ele visse os tecidos coloridos e as cores exuberantes que na realidade sequer existiam. O ministro, apavorado, decidiu que não iria dizer nada e foi ao rei contar sobre como estavam belas as peças de roupa e os tecidos com que eram confeccionadas. O rei enviou outros ministros e todos olhavam e olhavam para as roupas, mas não conseguiam vê-las, mesmo porque não havia o que ver. E todos, com medo de serem demitidos de seus cargos, ou até pior, declaravam ao imperador que as vestes eram belíssimas e que ele ficaria encantado. Os tecelões continuavam pedindo dinheiro e tecidos caríssimos, até que chegou o dia em que o imperador quis provar para si mesmo a sua roupa. Toda a cidade comentava sobre a beleza das vestes, que na realidade não conseguiam ver, pois nem existiam, mas tanto era o medo de declarar que não existiam, que preferiam manter-se com a mentira de que viam as vestes. Chegou o dia em que o rei quis provar elas, e espantou-se ao perceber que ele tampouco as podia ver. Então, não estou pronto para o meu cargo, pensou, mas não declarou que não podia ver as vestes, e assim como todos os outros, manteve-se afeito à mentira de que ele também as enxergava. Para aquele então, o imperador decidiu que faria uma grande procissão e que neste evento ele usaria sua nova roupa em frente a toda a cidade. Chegou então o dia da procissão e os tecelões, que eram uns baita de uns pilantra, foram lá vestir o rei com a tal das vestes maravilhosas e lindas, que somente podiam vê-las quem estivesse pronto para seu cargo e não fosse tolos. Só que na real não tinha roupa nenhuma, era tudo uma encenação, mas todos fingiam que viam as roupas e elogiavam elas e diziam estarem lindas e maravilhosas. Os camareiros que iam ajudar a levar o manto foram carregando a cauda como se ela existisse. Então o rei saiu pelas ruas da cidade desfilando sem uma roupa sequer. O imperador marchava na procissão sob o belo pálio e todos que olhavam para ele na rua e pelas janelas exclamavam: de fato, o novo traje do imperador é incomparável, que longa cauda que ele tem, como a roupa caiu bem para ele. Ninguém queria que os outros soubessem que eles não viam nada, pois seriam assim considerados incapacitados para o cargo que ocupavam ou tolos demais. Nunca as roupas do imperador foram tão admiradas. Até que uma criancinha exclamou, sem sequer o pensar: "O rei está nu!" E aí, o que vocês acharam do conto? Desperta bastantes reflexões, né? Eu gosto particularmente desse final do grito da criancinha. Eu acho que ele revela muitas coisas e é a partir dele que nasce a reflexão desse episódio. Te faço uma pergunta bem rápida. Tu te lembra como tu era quando criança? Eu vou admitir que eu lembro muito pouco, muito mesmo. Eu não consigo retratar a forma como eu enxergava o mundo ou, sei lá, como eu me relacionava com as pessoas. Mas eu lembro sim de que eu sentia como se tudo fosse possível, como se todas as coisas fossem permitidas, que nenhuma pergunta era em vão, nenhum tempo perdido, e a culpa, essa maldita dessa culpa, eu sequer lembro de sentir ela. A filosofia, eu acho que ela tem muitas características de uma criança. Ela é inquieta, pra caralho, é chata e questionadora, que eu acho que são... Quem questiona é chato, né? De natureza. Além disso, ela não se importa com o que lhe digam que é ou que não é. A filosofia continua sempre a reafirmar sua única certeza. E é que não há certezas inquestionáveis. Ou seja, toda certeza, toda verdade pode ser questionada. Isso não se discute. O grito da criança no final do conto, aquele "O rei está nu!", ele é o grito da filosofia. Não porque a filosofia seja a voz da verdade, tá? Já que a investigação
que a filosofia se propõe, a procura dela é infindável. Mas eu acho que dá pra gente afirmar sim que ela é a voz da contestação. Ela é o nado contra a maré, o vislumbre na ignorância. Que lindo, né? Porra, ornamentada essa frase. O grito da criancinha é assumir que há muitas coisas em nossa vida que não são como a gente acha que elas são, ou como elas nos aparecem. É encarar de frente, né? Isso é bem importante. Esse grito é um olhar de frente. Só que o interessante, é que a criancinha ela não era consciente disso tudo, tá? Ela não sabia que, porra, o fato do rei estar nu e ela falar isso no meio de todo mundo podia ocasionar vários problemas, Pô, ela podia, sei lá, né, ser presa, ou se fosse adulta, podia, né, ser punida. Talvez ela até sabia, né, que aquilo não fosse algo certo a ser dito, mas o impulso, né, saiu dela, brotou dela, né? E ela não compreendia a dimensão desses problemas todos que os adultos se colocavam. Então o grito dela é um grito desde a inocência. Isso é muito importante, tá? É a partir da inocência, nos diz o grande Nietzsche, Friedrich Nietzsche, esse filósofo alemão, que vocês vão ouvir muito dele aqui, no seu livro Assim Falou Zaratustra, tá? No primeiro capítulo, na primeira parte do Zaratustra, tá? Tem um capítulo que se chama Das Três Metamorfoses do Espírito, tá? E ele diz que é a partir da inocência que nós somos capazes de criar novos valores, tá? Então, é necessária a inocência para que a gente possa brotar, sair do senso comum, sair dessa normalidade, sair da mentira, dessas ilusões em que todas as pessoas estavam embriagadas naquela cidade, mentindo que viam a roupa do rei, né? Dessa inércia moral, né? De seguir o que todos estão dizendo por medo, por, por insegurança, né? E é a inocência que será capaz de nos desprender de tudo isso. Eu vou citar Nietzsche, que numa parte belíssima desse capítulo, eu recomendo muito Zaratustra, ele diz: inocência é a criança, e esquecimento, um novo recomeço, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Então a criancinha é como essa criadora de novos valores, né? Porque o fato é que criar novos valores é contestar valores vigentes, ou seja, esses valores arcaicos que se sustentam pelos dinossauros da moral, né? Por essa moralidade, né, que se arrasta pelos séculos, né, com essas correntes e com esses fantasmas, né? Então a filosofia está para nós não somente como uma intensa questionadora, tá? Mas como uma possibilitadora, olha essa palavra, me fudido, de criar novas realidades, novas verdades, para se reinventar nosso pensamento e as nossas ideias. Isso tudo dá uma trabalheira do cacete, não dá pra negar, velho. É muito chato, né? Mas tudo se inicia por um questionário intenso. Colocar os valores da nossa sociedade em questão. Tá? Os valores os quais a gente está seguindo, né? E para isso vem a nossa amiga, que a gente está trazendo aqui hoje, a filosofia. Só que as questões que a filosofia se faz, elas não possuem respostas definitivas. Isso a gente pode afirmar com toda certeza, já que não há sequer um ser humano que consiga responder o que é o amor, ou o que é o ser, ou por que caralhos que a gente está nesse mundo, sem deixar nessas perguntas escapar inúmeros aspectos, né? Mas será que a filosofia se propõe de fato chegar a uma resposta definitiva das coisas? E o rolê é o seguinte, né? A reflexão toda, ela tá sendo atravessada, essa questão, a própria questão de o que a filosofia persegue, o que está se propondo a filosofia, ela nasce porque a gente vive, né, numa época qual, né, tá embebida nesse sistema socioeconômico, no capitalismo, né? Há gerações hiperconectadas, virtualizadas, têm acesso a tudo, né? E a gente tem essa ética, né, dessa produtividade intensa que está totalmente fundada em resultados. Ou seja, a gente, né, vê aqueles vídeos de
influenciadores ou daqueles caras que dizem, cara, eu ganhei $1 milhão de dólares com 23 anos. Tu quer saber como fazer isso? Ó, eu te mostro. Eu tenho um resultado pra te mostrar. Né? Tudo se baseia nos resultados. E aí vem a filosofia, né? Venho eu aqui nesse podcast, tu tá me ouvindo, tu tá, aí te perguntando várias coisas, venho eu te dizer, cara, vamos lá fazer filosofia, te convidando, vamos entrar nessa jornada comigo, mas aí tu me pergunta pra que serve a filosofia, velho? Pra fazer questões que não possuem respostas? Mas, eu preciso de resultado na minha vida, cara, eu preciso produzir, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser rico, tu quer ser rico? Eu quero ser rico. E aí, pra que eu vou perder tempo com isso? Pra que eu vou perder tempo com a filosofia, meu? Aí é foda. A gente pode responder a essas questões de inúmeras formas, né? Se tu quer falar de fato em perder tempo, não me vem dizer que a filosofia é perder tempo, porque tu passa horas do teu dia deslizando os dedos numa tela de celular, nas redes sociais, vendo TikTok, vendo Reels que não fazem, que não são produtivos em nenhum sentido, né? Mas isso não surte efeito algum, tá? Não vamos responder essas questões dessa maneira, tá? Por quê? A questão que eu levanto nesse episódio não trata de pensar a filosofia, tá? A partir da sua utilidade, ou seja, para o que ela serve, qual é a sua servidão na nossa sociedade. E tampouco quero vir aqui, tá? Levantar a questão da definição da filosofia, ou seja, o que é a filosofia. Tá? Normalmente a gente se pergunta para que serve a filosofia, ou o que é a filosofia. Né? E hoje aqui eu estou trazendo essa questão, que até meio estranha assim pode parecer em primeiro momento de ler, que diz por que a filosofia? Né? Essa questão, por sinal, é a questão que eu mais recebi em minhas primeiras experiências dando aula em colégio. Os alunos, eles se viam espantados, velho, pelo fato de alguém escolher filosofia, ensinar filosofia em pleno século XXI. Né? Ou seja, que porra é essa? Filosofia, meu? Por que tu tá fazendo isso, porra? E aí eu digo, que escolher filosofia não se trata de ser um professor de filosofia, de ensinar filosofia, ler livro complicado, essas porra. Mas que, né, e aqui vai, né, minha frase de efeito, escolher filosofia é escolher colocar-se no mundo de uma forma distinta. Gente, eu senti muita vontade de iniciar esse podcast com essa questão, tá? Por que a filosofia? Eu acho que eu nunca vi na internet ninguém falando sobre isso, exclusivamente desse ponto, e além disso me chama muito a atenção, tá? Tentar compreender por que alguém decide viver dessa maneira, tá? A qual eu vou tentar ir elucidando aos poucos. Né? E sem radicalismo, eu não estou colocando aqui que viver, né? Escolher filosofia é viver de um modo e esse modo é o melhor modo de viver, tanto é que não, tá? Porque que nem o Dario Staninsberg lá, um filósofo argentino, ele diz assim, cara, se eu pudesse ter escolhido, eu não ia me questionar de bosta nenhuma, eu ia viver nessa calmaria que parece que vivem as pessoas que não se questionam, que vivem a vida, parece que numa inércia, numa espécie de naturalidade, assim como se as coisas se dessem e tudo bem, vão pra frente, né? Mas a real é que não é assim. E se vocês estão aqui, eu tenho certeza que é porque vocês não vivem uma vida assim. Vocês não vivem uma vida nessa esteira, sem se questionar, sem procurar algo além daquilo que a vida está nos mostrando, né? A gente quer ir sempre um passo a mais, né? Nessa procura incansável, né? E como diz, né, aquela música do U2, I still haven't found what I'm looking for. Porque, caralho, a gente nunca realmente encontra o que está procurando, né? O nosso querer, ele é incessante. Mas, bom, não vou me desviar mais, porque a gente está falando sobre a questão, porque é filosofia. Para mim, essa questão é a questão que de fato importa, tá? Porque pensar em uma definição universal do que é a filosofia ou para que ela serve são investigações, é uma procura que parece que se afasta do que realmente nos encaminha à filosofia, a viver por meio da filosofia, né? E fazer ela se manter viva. Por que ela continua viva depois de tanto tempo? Porque o fato é que a filosofia, ela depende da gente para se manifestar e para se fazer no mundo. Entender o porquê a filosofia é tentar entender-se, tá? Tentar entender como nos colocamos no mundo,
os indivíduos, e de que forma vivemos. Por que vivemos dessa forma? Perguntar por que a filosofia é, de alguma forma, gente, perguntar por que raios nós escolheríamos dar o grito daquela criancinha que no conto ela grita: "O rei está nu!", declarando aquilo que todos já sabiam, né? Mas tinham medo de encarar de frente, de fato assumir, tá? Por que a gente escolheria esse grito e não ficar calados consentindo a ilusão que nos favoreceria muito mais? Por que contestamos ao invés de assentir? Né? Por que a gente se rebela ao invés de ficar submissos, passivos, aceitando, né, essa corrente da vida que nos atravessa, né, todos esses afetos? Por que a gente contesta tudo isso? Porque, gurizada, é um fato, o ditado popular de que viver na ignorância é muito mais fácil. A gente tem menos preocupações, menos crises existenciais. O fato é que nós somos muito mais felizes quando a gente é ignorante. Sabe aquela clássica frase, o que os olhos não veem, o coração não sente? Pois então, gurizada, a ignorância parece que ela é também, até me foge a palavra, é uma benção, né? A criança, né, gurizada, ela é essa que vem revelar algo que todos temiam dizer, né? Portanto, ela é alguém que incomoda, velho. Ela incomoda. Ela é estrangeira ao que é comum, tá? E ao mesmo tempo em que ela nega o status quo, ela nega, né, o que está estabelecido, ela também afirma a sua vida e a sua vontade. Ela se afirma. Ela afirma o seu pensamento, a sua verdade. O filósofo, ele é estrangeiro ao comum, porque ele se afasta do senso comum, tá? Do que se estabelece, do que é o padrão. O padrão é o padrão. Por isso que quando tu chega numa roda de amigos com umas ideias meio diferentes, tu diz: caralho, eu tô me sentindo, tô sentindo que a vida, ela é muito mais do que isso, e que a existência, ela é muito confusa, e eu tô muito confuso. Quando tu chega com essas ideias, cara, esse que tu tá adentrando num lugar onde não é aquilo que está estabelecido nos grupos. Por isso que normalmente a gente associa essas pessoas que pensam, os filósofos, como esse pessoal que é meio solitário, né? Que tá meio à margem, Porque o todo, esses grupos, esses lugares onde se estabelecem padrões, se estabelece aquilo que pode ser dito, né, normalmente anula a entrada daquilo que não está no script, né? Portanto, trazer algo novo é sempre rejeitado. Um pensamento novo é rejeitado, né? Ideias novas naturalmente são rejeitadas. Acho que a gente, como seres humanos, a gente tem um padrão assim de repetição de comportamentos e de pensamentos que precisam ser alinhados em uma certa constelação de ideias e de afirmações, as quais, se algo foge muito, nos machuca, a gente rejeita, a gente já despreza, tá? E aqui eu vou citar um grande amigo, que para mim é um filósofo, Victor Hugo, que se estiver ouvindo isso, né? Que ele sempre me disse uma frase que eu adoro. Ele diz assim, primeiro vão te criticar, só que depois todo mundo adere. E é com isso que a gente segue nosso episódio, porque quando por primeira vez me perguntaram por que eu havia escolhido a filosofia, a minha resposta aos estudantes, tá? Porque isso foi no colégio, numa visita que eu tive, minha resposta foi que eu nunca escolhi a filosofia. Tá, isso não quer dizer que a filosofia me escolheu, nossa, é um clichê do caralho dizer isso, né? Mas não quer dizer isso. Quer dizer que eu sempre fui muito chato, sempre fui um ser insuportável, no sentido de que eu queria entender mais as coisas. Eu também fui meio revoltadinho, né, Eu não aceitava muito que me dissessem o que tinha que ser, ou qual era a verdade, ou vai lá fazer isso. Nunca gostei disso. Eu também acredito, que a minha condição, né, eu me mudei muito nos meus primeiros anos de vida. Passei por inúmeras mudanças de cidade, de escola, de país, né? E eu sempre estive na condição do estrangeiro. Tá? Em muitos lugares em que eu chegava, eu tinha essa sensação. E o estrangeiro, né? Aqui a gente está traçando, né, não sei se o perfil do filósofo, mas como a filosofia ela vai
né, se locomovendo por entre os espaços e os lugares e o mundo e as pessoas, né? O espírito do estrangeiro é um espírito de questionamento constante, né? De novas ideias, né? De ter um olhar diferente daquele do qual todos que moram ou estão habitando aquele espaço no dia a dia, né? Têm o costume, portanto já não elaboram tantas novas ideias e questionamentos quanto aquele que chega de fora. A Sócrates chamavam de átopos, tá? O Sócrates, esse filósofo, né, que a gente já mencionou, ele era considerado um cara estranho, deslocado. E átopos literalmente significa não lugar, tá? O Platão, ele define o filósofo como um intercessor entre a ignorância e o saber, ou seja, ele está entre a ignorância e o saber, porque ele procura o saber, mas ele não é ignorante, porque ele sabe que não está ignorando, tá? Porém, ele tampouco é sábio, pois ele aspira à sabedoria sem jamais alcançá-la totalmente. Pois, o Platão vai dizer que quem é sábio já não precisa buscar o saber. E o filósofo sempre está procurando saber, a verdade, né? Essa condição do saber, do sábio, é dos deuses ou dos sábios, né? Então, a gente vê que a filosofia está sempre nesse não lugar. Ou como um cara muito pica, Maurice Merleau-Ponty, sei lá como se diz isso, eu posso botar ali depois o nome, ele disse que a filosofia jamais está totalmente no mundo e jamais, entretanto, fora do mundo. Então, gurizada, o negócio é que a filosofia é sempre estrangeira. A criancinha, aquela é estrangeira ao que é comum, ao que está estabelecido. Ninguém vai dizer que o rei tá nu, tá? Mesmo que isso seja verdade, evidente, clara, todos o estavam ignorando. Portanto, isso era o comum, isso era o que estava estabelecido, isso é o que a sociedade ordenava. E chega a criancinha que dá uma martelada em tudo isso, dizendo que o rei, na realidade, estava nu. Por mais que isso seja um impulso inocente, eu acho que essa inocência, né, ela está aí nesse núcleo da filosofia. A filosofia é sempre estrangeira, né, porque ela sempre traz algo de novo. Né? Algo que está de fora, que não é normal, que não é natural, tá? Ela desnaturaliza o natural. Mas ela não dá respostas usuais e nem totalizantes, definitivas. Ela faz questões que normalmente não estão sendo feitas. Ela coloca todos em dúvida, incomoda, rompe, desvirtua, torra os grãos, enche o saco. Mas ela, ao mesmo tempo, tá? E aqui, seguindo a frase do Maurice Merleau-Ponty, que ele diz: a filosofia jamais está totalmente no mundo, só que ela jamais está, entretanto, fora do mundo, porque ela sempre trata do que é humano. Né? Essa é a sua preocupação central, o ser humano. Gente, em tudo isso que a gente veio falando até agora no episódio, parece que é um pressuposto, ou até uma assunção deliberada, que pode ter passado desapercebida, tá? É a assunção que indica que a gente, de fato, escolhe se questionar, como se fosse possível, ou se houvesse uma escolha, né, para a gente viver uma vida questionando ou uma vida a qual a gente ignore ou não preste tanta atenção ou não procure saber tanto das coisas. E não é assim como se a gente pudesse de fato escolher se a gente vai se questionar e ser meio neurótico e obsessivo com nós e com o mundo e com as perguntas. A gente não chega um momento em que tem uma estrada a qual se bifurca com dois caminhos e a gente tem que tomar um desses caminhos, né? Eu acho que não há essa escolha explícita, né? Sendo que, sei lá, em um desses caminhos haveria a possibilidade de a gente viver uma vida comum, ignorando as grandes questões e de alguma forma com um certo alívio e uma paz a qual a gente não teria pelo outro caminho, que seria o caminho do questionamento, da procura incessante por uma verdade. Né? Eu acho que esse momento ele não chega. Né? A gente não chega ao ponto de dizer, olha, agora eu escolho me questionar, eu escolho seguir a filosofia. Também a gente presume aqui, quando a gente fala em filosofia, a gente já fala em esse questionamento intensivo das coisas, esse questionamento diário e incessante. Tá? A procura que a gente tem, a procura na qual a gente embarca em nossa vida, parece que a gente não tem de fato uma escolha ou não. A gente
Se me dissessem hoje se eu gostaria, se eu queria me perguntar tanto, talvez eu diria que não. Talvez eu diria que eu preferiria estar mais de boa, mais leve, né? Mas... E a questão que eu acho que é a que me desperta, né, nessa reflexão de não haver uma escolha em a gente seguir o caminho da questão e não o caminho de não se questionar. A gente pode colocar em termos, é mais fácil seguir o caminho da filosofia ou se não seguir o caminho do senso comum, por exemplo. A questão que brota disso é se a gente poderia voltar atrás. Caso a gente embarque nessa jornada de questionamento, será que a gente poderia dar um passo atrás e dizer, olha, eu já não quero seguir esse caminho, eu gostaria de me aliviar, de tirar todas essas preocupações que eu venho me carregando. Eu acho que para pensar nessa questão, eu gostaria de trazer uma história. Eu quero que vocês pensem que vocês estão em uma caverna. Que vocês estão nessa caverna desde o dia em que nasceram. Ou seja, vocês viveram a vida inteira, desde a infância, a adolescência, nessa caverna. E que tudo que se consegue enxergar nessa caverna, né, tu tá preso numa parede, são sombras que são projetadas sobre a parede na tua frente, né? Teus olhos estão olhando uma parede a qual tem muitas sombras, tá? Essas sombras, elas são projetadas por uma fogueira que está fazendo a luz na caverna, né? E na frente dessa fogueira passam objetos, os quais, né, são sombras as quais tu consegue enxergar. Tu não enxerga os objetos, tu só enxerga essas sombras, tá? E essas sombras passam, se locomovem por ali, e tu vai vendo tudo aquilo. Portanto, né, o óbvio é que tu acredite que aquela é a tua realidade, que aquilo é a verdade, aquelas sombras são a verdade, são o que é, né? E nada vai te fazer pensar o contrário. Imagina se hoje em dia te dissessem que esse mundo qual a gente vê, que a gente experimentou durante toda a nossa vida, que ele é uma mentira, e que na realidade há um outro mundo. Tu ia ficar, porra, o cara tá maluco. Então, nessa historinha, claro, tu tá preso nessa caverna, tu é um prisioneiro. Então tu tá com umas correntes, não é que tu pode sair e dar uma banda, não, tu tá preso ali. Nessa historinha, digamos que tu consegue te libertar dessas correntes, né? E isso é interessante, tá? Essa história, vocês sabem, é do Platão. Quem não sabe, bom, Platão foi um filósofo da Grécia Antiga. A gente vai ter um episódio aqui falando sobre o Platão. Gosto e não gosto do Platão, enfim. E ele não explica, né, nessa história como raios o prisioneiro se liberta das correntes. Isso é um rolê muito legal que a gente nunca sabe como a gente se desprende das nossas correntes ou por quê, né? E esse prisioneiro, ele decide sair, né, da caverna. Ele vê que tem uma luz que não é bem aquela fogueira que tinha, né? E ele sai para o exterior da caverna e descobre, né, uma luz que ofusca totalmente a visão dele. Ele fica com aquela dor nos olhos que tu tem quando acorda no meio da noite, liga uma luz, né, tu vê o celular e te dói os olhos, ele fecha os olhos assim, ele percebe que há um sol e que há uma natureza e que há um mundo e que há árvores e que há cores, né? E então ele percebe, né, que aquilo que ele via na caverna, que aquilo era somente uma ilusão, que eram aparências, que era uma mentira, né? E então ele volta, né? Que talvez, né, fazendo analogia, que aquelas sombras eram o que as pessoas relatavam que viam quando diziam que o rei estava com uma roupa maravilhosa, sendo que o cara não estava vestindo nada. Então, e aí, o que acontece, né? Aí a inocência, tá? Isso é um ponto chave. Aí a inocência desse prisioneiro que viu tudo isso e vai voltar para contar para as pessoas, né? Vai contar a verdade, vai contar, porra, o que é? Que aquilo ali é uma mentira. Porra, vocês estão olhando sombra, caralho. Não é o mundo de verdade. O mundo de verdade tá lá fora. Olha lá, meu. Deixa só sair, tira as correntes, vamos pra lá, vamos viver, vamos ver esse sol, vamos ver esse mundo. E a rejeição total daqueles que estavam dentro da caverna, que chegam até a dizer que vão matar o cara
por ter revelado que existia um outro mundo. Como a gente faria hoje em dia, como a gente faz hoje em dia, de se alguém vier nos dizer, meu, olha só, assim, ó, tudo isso que vocês estão dizendo é mentira, tá? A verdade está por esse lado. Então, por que a filosofia? Porque aqueles que saíram da caverna e se permitiram enxergar a luz que irradiava do sol e que resplandecia no horizonte, compreenderam que existia algo para além das sombras que haviam na caverna. E esses serão por sempre inconformados, desajeitados, sem lugar, e estarão sempre procurando conhecer mais, aprofundar-se mais, conhecer-se melhor, procurar o conhecimento e ousar-se a saber. Sapere aude. E não, eu não acredito que seja possível voltar atrás. Não tem como, uma vez que a gente se questiona, que a gente enxerga o abismo, que a gente mergulha e vê a profundidade de tudo que não aparece aos olhos. Eu acho que não tem como a gente voltar à superfície sem sair totalmente transformado. O prisioneiro que se libertou de suas correntes, ele não vai voltar a se aprisionar. O cego que enxergou, ele não pode voltar atrás e desver o que viu. Ficamos por aqui, minha gente querida. Agradeço muito por terem ouvido o nosso primeiro episódio e eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam no meu Instagram, Fran Arozena, e se inscrevam em minha newsletter Desfilosofia. Até pronto.